Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a contaminação química, né? O que é a contaminação química? São aquelas substâncias químicas tóxicas que, ao estarem presentes no alimento, podem causar algum dano ao consumidor, certo? Então, essa contaminação química, ela pode ocorrer a qualquer momento da fabricação de um alimento, através de produtos químicos, aditivos alimentares em excesso, produtos de limpeza, pesticidas, fungicidas, raticidas, cosméticos e alérgenos, né? No caso de glúten e lactose. Então, qualquer tipo de produto químico que esteja ali naquele alimento, né? Que contamine aquele alimento e que possa fazer qualquer alteração, né? Naquele alimento que não era para ter ocorrido, né? Isso vai causar algum tipo de problema, né? Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com os produtos químicos, né, de limpeza. Por quê? Sempre, né, eles são utilizados diariamente, né, no processamento, né, pós-processo, né, limpa, né, passa todos os produtos de limpeza. E se não for feito, né, um enxágue correto das superfícies, podem ficar resíduos ali de produtos de limpeza que podem contaminar os alimentos, tá? Quando nós falamos de uma grande indústria, que nós temos muitas tubulações, né, e equipamentos que nós não conseguimos lavar, né, de forma mais adequada, né, geralmente são passados vários, né, produtos químicos após o processo, né, dentro das tubulações, para retirar, né, tudo que tem ali, né, para sujeira, para retirar sujeira, para limpeza daquela tubulação, gente. E aí, se não for feito o enxágue correto, então depois de passar esses produtos, né, dependendo da matéria-prima que se processa ali, passam-se produtos ácidos dentro das tubulações para retirar, né, todos os alimentos, os restos de alimentos ali que estão nessas tubulações desses equipamentos. E aí, se eu não tiver um enxágue correto, eu vou ter resíduo de produto químico ali. E aí, no dia seguinte, eu vou começar o meu processo de novo e eu vou começar a passar o meu alimento por ali e eu vou ter contaminação desse meu alimento por um produto químico, tá? E também, né, os agrotóxicos, produtos, né, que vêm também lá da agricultura, né, se estão em excesso, se podem sim causar problemas para os consumidores, certo, gente? Então, essa contaminação, ela vai causar alguns problemas, né? Alguns danos à saúde dos consumidores, né? Quando consomem algum produto que está contaminado com algum produto químico, certo? Quais são os sintomas mais comuns? Febre, dor de cabeça, vômito e diarreia. Sintomas, né, gente, comuns de doenças, né, que são causadas por alimentos, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças transmitidas por alimentos na nossa aula de hoje. E aí fica um pouco difícil você rastrear, você saber da onde, né, vieram esses sintomas, né, da onde veio essa doença que a pessoa contraiu por conta de ter consumido um alimento, e aí é complicado. Como que eu vou saber se foi uma contaminação química, física ou biológica? Né? É algo difícil de ser rastreado, certo? Então, como nós podemos evitar essa contaminação química? Não usar produtos cosméticos na área de produção, fazer a limpeza adequada das linhas de produção, né? Sempre, como eu falei, preciso utilizar produtos, né, para limpeza, eu vou sempre enxaguar bem, né, para garantir que eu tirei todos os resíduos, certo? Identificar corretamente a lubrificação dos equipamentos, né? Atenção e cuidado do operador, principalmente ali, né, que está o tempo todo na linha de produção, o tempo todo vendo produtos passar, né, operando uma máquina. Então, é muito importante a atenção e o cuidado do operador, o enxágue perfeito após a sanificação, né, a utilização de lubrificantes de grau alimentício, né, principalmente em locais dos equipamentos que os alimentos vão ter contato. Então, eu preciso utilizar um lubrificante de grau alimentício
para que esse lubrificante, esse produto, não possa contaminar o meu alimento, né? E causar um dano à saúde do meu consumidor, certo? E como medidas preventivas, pessoal, da contaminação química, o que pode ser realizado dentro da indústria, né? A utilização de produtos adequados, aprovados, né? Para utilização, né? Para contato com alimentos, usar na concentração adequada, porque mesmo que aquele produto ele possa ser utilizado, né? Para superfícies que entram em contato com alimentos, se eu utilizar uma concentração muito alta, esse produto pode se tornar tóxico. Então, tem que utilizar sempre a concentração que está sendo recomendada pelo consumidor lá, pelo fabricante lá no rótulo do produto, tá? Outra medida preventiva muito importante, gente, treinar os funcionários. Treinar, conscientizar, conversar, explicar a importância para os funcionários de medidas preventivas de contaminação. Isso aí é essencial, tá? E armazenar em local separado, sempre. Produtos de limpeza, né? Qualquer tipo de produto que não seja alimentício deve ser armazenado em local separado para evitar, né? Para prevenir contaminações. Certo, gente? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a contaminação biológica, né? O que é a contaminação biológica? É aquela, pessoal, que mais acontece, é a mais comum, tá? A contaminação biológica, então, são os micro-organismos, né? São organismos vivos que estão presentes nos alimentos e podem causar doenças aos consumidores, tá? Dentre esses micro-organismos, nós temos as bactérias, os fungos, os vírus, né? E alguns parasitas. Então, quem nunca foi lá pegar um pão que estava lá no armário e encontrou o pão nessa situação, todo mofado? Impossível, impróprio, né? Você não deve comê-lo. Gente, tem gente que acha que assim, eu vou tirar a casquinha aqui de fora, que é onde está o fundo, e vou comer o miolo do pão. Não, pessoal. O pão está todo contaminado com fungos, tá? Eles apenas estão aparecendo numa quantidade maior e na superfície, que é onde você consegue ver. Mas você não pode consumir um produto que esteja com algum tipo de contaminação como essa, tá? Aqui nós temos uma carne que está embalada. Vocês podem ver aqui que essa carne está em um plástico que está totalmente estufado. Por quê? Né? Ali tem tanto micro-organismo que eles produziram gases e foi estufando essa embalagem. Então, está extremamente contaminado, tá, gente? Como que pode ocorrer, então, essa contaminação biológica, né? Pode ser através do manipulador de alimentos, né? Das práticas de higiene inadequadas, da falta de controle de tempo e temperatura na manipulação, né? Por quê? Nós falamos na aula anterior sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos. Lembrem-se lá, né, que a temperatura é extremamente importante. E o tempo também, né? Porque se eu preciso atingir a temperatura dentro lá na superfície do meu alimento, se eu preciso atingir determinada temperatura, geralmente acima de 70 graus Celsius, e eu não deixei o tempo necessário para que aquele alimento atinja lá no interior aquela temperatura, o que vai acontecer? Eu não vou garantir que lá no centro do meu alimento ele foi, né, cozido de forma correta. Então, isso é um problema que pode causar uma contaminação biológica, tá? Outra coisa também, durante a manipulação, né, a falta de controle de tempo. Eu tirei um produto que precisa ficar sob refrigeração, vou utilizar no processo, só que eu preciso refrigerá-lo o mais rápido possível para evitar que os micro-organismos começem a crescer ali de novo. E aí eu vou lá, enrolo, perco o controle do tempo, deixo lá o alimento muito tempo fora da refrigeração e ali os micro-organismos vão começar a se desenvolver rapidamente, tá? Bom, gente, os micro-organismos, eles nem sempre estragam os alimentos, tá? Mas eles podem provocar doenças graves, certo? Então, o aparecimento dessas doenças, ela depende de vários fatores, como da quantidade de micro-organismos ingeridos, da saúde do consumidor e da idade, tá?
Então, muitas vezes, né, eu e meus amigos fomos lá num restaurante, numa lanchonete, todo mundo comeu, eu passei mal, mas 3 amigos passaram mal, o resto não passou mal. Porque isso depende da saúde, da imunidade, né, de como a pessoa está, tá? Todo mundo ingeriu a mesma quantidade de micro-organismos? Sim, mas pode ser que uns vão ter uma reação e outros não, tá? Então, gente, como evitar essa contaminação biológica, né? Primeiro, a higiene pessoal dos funcionários é extremamente importante, né? A limpeza e sanificação de toda a fábrica, de todos os processos, né? De todos os equipamentos, de todos os utensílios que entram em contato com os alimentos, né? Lembrando que precisa ser feita de forma correta essa higienização e depois o enxágue também tem que ser feito de forma correta para evitar a nossa contaminação química, tá? Tem que ser realizado o controle integrado de pragas para que esses animais externos, né, não tragam contaminações, né, microbiológicas para dentro da minha área de produção. Tá, gente? E aí, nós vamos falar também sobre outro tipo de contaminação que é muito comum, que é a contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? É a transferência de micro-organismos de um alimento para o outro. Como assim? Eu tenho lá um alimento que não estava contaminado e um alimento contaminado. O que é a contaminação cruzada? Eu vou pegar aqueles micro-organismos do alimento contaminado e vou passar para um alimento que não estava contaminado, tá? Então, isso ocorre, gente, muito dentro da área de produção. Muito, muito, muito. Principalmente utilizando utensílios de forma incorreta, né? Utilizando lá, cortei uma carne crua que poderia estar contaminada e vou lá cortar um tomate para fazer uma salada, não higienizei a faca, utilizei a mesma tábua, vou contaminar, tá? Então, existem diversas formas, né, que essa contaminação pode ocorrer. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A contaminação cruzada pode ser de contato direto. Então, quando eu tenho lá um alimento cru que está contaminado e um alimento cozido pronto para o consumo, eu vou lá e pá, coloco um do lado do outro. O que vai acontecer? Aqui a gente tem frango cru, frango cozido. O frango cru vai passar todos os micro-organismos para o frango que já foi cozido, né? Que possivelmente já passou por uma temperatura alta aqui e os micro-organismos dali já morreram. Eu vou passar novos micro-organismos para cá. Fora que esse produto aqui está fora da refrigeração, né, gente? Deveria estar armazenado sob refrigeração antes de ir, né, lá para a churrasqueira. Enfim, tá? Então, o contato direto é algo que ocorre muito, tá? A contaminação cruzada pelas mãos do manipulador, como sempre falamos, né? O manipulador vai transmitir muitas contaminações. Então, se eu vou lá, pego um alimento cru e não higienizo bem as mãos, e eu vou lá, pego o alimento que está pronto para o consumo, né? Como a gente pode ver aqui, eu estou cortando aqui um frango, não higienizei bem as mãos, vou lá pegar o tomate e manipular ele para levar lá para fazer salada. O tomate não vai passar por mais nenhum processo de cocção, né? Que poderia eliminar os micro-organismos, e eu vou contaminar esse meu produto. Então, eu vou passar a contaminação, né, pelas minhas mãos do frango para o tomate, tá, gente? E também pelos pelas superfícies e os utensílios utilizados. Isso aqui é bastante sério, porque muitas vezes os manipuladores ali não prestam atenção, né, nas bancadas, nas facas de corte, nas tábuas, enfim, né? E aí eu usei essa faca aqui, larguei ali, não higienizei, não lembro o que eu fiz com ela. Vou lá, vou cortar o frango, vou cortar o tomate, vou cortar a carne, vou cortar outros produtos. Então, é importante que tenha esse cuidado, né? A superfície, eu utilizei a tábua para cortar um frango, a tábua precisa ser muito bem higienizada, né? O ideal seria ter utensílios separados, né? Só para as carnes, tábuas, facas diferentes das que serão utilizadas para os vegetais, já para evitar aí que essa contaminação ocorra, certo, gente?